Pessoal, estamos ao vivo para mais uma live. Já fazia um tempo que eu não fazia uma live. E, Brisda, que live é essa? Essa é uma live de tira dúvidas. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Uma live de tira dúvidas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre competição, sobre robótica, digita aí no chat, coloca. A ideia é realmente que seja uma troca de ideias, aprendizado, eu busco te ajudar. Ó, Dudu Maria mandou oi, falou, sou muito seu fã, valeu Dudu. Pietro tá entrando aqui, já tem uma galera começando a entrar, beleza? Então a gente vai esperar um tempinho. Ó, Pietro falou que tem uma dúvida. Então, Pietro, manda aí sua dúvida que eu vou responder nessa live aqui. Então, essa é uma live de tirar dúvidas. Alguns meses atrás, eu comecei a fazer mais lives de tirar dúvidas, acabei parando por um tempinho. E aí agora a gente voltou com algumas lives de tirar dúvidas. Então eu recebo muitas mensagens, por exemplo, de equipes querendo alguma mentoria, alguma videochamada para trocar ideia. Infelizmente, pelo meu tempo, eu acabo não conseguindo um tempo disponível para poder fazer essas videochamadas. Apenas eu forneço um tempo específico para os meus alunos do universo da robótica, então acaba não conseguindo atender todo mundo. E aí essa live de tira dúvidas foi feita exatamente para isso, para conseguir ajudar aquelas equipes que acabam não sendo ainda minhas alunas e que tenha dúvidas, tem alguma coisa alguma dificuldade e eu consigo ajudar por meio dessa live. E também que a dúvida do outro acaba ajudando a outra equipe, né? Então, Pedro tem uma dúvida, pode mandar aí no chat, Pedro, sua dúvida. Mohamed falou, eu sou seu fã, valeu, Mohamed. Então, vamos começar com a primeira pergunta, primeira dúvida. Pietro, eu competi na FLL e o meu robô desse ano está puxando para a esquerda, mesmo usando MyBlocks. E já tentamos de tudo e não resolve. Você consegue me ajudar? Tá. Primeiro vamos por partes. Primeiro teste que eu faria. Eu pegaria os mesmos motores que você está utilizando nesse robô da FLL. Aí eu já não sei se você está usando o DV3 ou o Spike. Pegaria esses mesmos motores e faria um robô super básico, simplesão. Prender os motores, botar o hub em cima do robô e testar. Testa para ver se ele anda reto. Se mesmo assim, mesmo que com um robô muito básico, ele tá andando torto, o que acontece? É alguma imperfeição dos motores. Provavelmente um motor está mais forte do que o outro. E aí existem dois problemas principais que os motores podem ter, que é a questão do iniciar do motor. Então pode ser que um motor está iniciando antes do outro. E o segundo problema é um motor realmente tá com mais força do que o outro. Então tem um motor com a força X, outro com a força Y, e aí eles ficam desalinhados. Então, se você está percebendo que mesmo com o robô básico, o seu robô está andando torto, você tem que fazer esse teste dos motores. Verificar se é um problema só inicial ou se é um problema constante. Se a velocidade dos motores está diferente a todo momento. Como é que você pode fazer esse teste? Eu tenho uma montagem chamada testador de motores, que você pode adquirir, é bem baratinha, eu nem lembro mais quanto que tá, que você consegue plugar ali os motores nessa montagem e aí você testa os motores e você faz esses dois testes. Com essa montagem você consegue literalmente testar essas duas coisas. Se o motor inicia antes do outro ou se os motores estão realmente descalibrados e os dois motores não estão andando da mesma velocidade. Brisda, como é que eu posso resolver cada um desses problemas? Vamos supor que você tenha o problema do start. O motor inicia antes do outro. Você não tem como resolver exatamente, mas você tem como minimizar. Como é que você minimiza isso? Com a questão de aceleração e desaceleração. Porque o grande problema é o start. É como se os motores eles tivessem que ser aquecidos ali para que eles consigam ali estar na mesma velocidade. Então o que acontece é que um inicia mais rápido que o outro. Um chega no valor desejado mais rápido do que o outro. O que você pode fazer é uma programação de aceleração, que vai minimizar isso. Vai minimizar o impacto que esse problema tem no robô. Se o problema for a segunda coisa, dos motores estarem descalibrados mesmo, aí tem duas formas de você resolver. Primeira forma de você resolver é você trocar os motores, pegar motores que estão ali parecidos um com o outro, em termos de performance. E a segunda maneira é você utilizar ali alguma lógica para contrabalancear essas curvas. Como é que você pode fazer isso? Utilizando o giroscópio. Então o giroscópio é uma maneira de você minimizar isso.
Então, por exemplo, quando eu competia, e quando ainda nem utilizava, a maioria das equipes nem utilizava o giroscópio, eu e minha equipe a gente começou a estudar mais sobre o giroscópio, e eu comecei a olhar muito para o giroscópio exatamente por isso, porque o meu robô estava com esse problema rotineiro de andar torto. Então, o que eu fiz? Eu peguei o giroscópio, comecei a estudar ele, e várias promoções que em vários momentos da competição, a gente utilizou essa programação para que ele andasse reto. Então, essa é uma maneira de minimizar problemas de motores que estão totalmente descalibrados. Principalmente no EV3. O EV3 é um kit que está mais antigo, os motores consequentemente vão estar mais desgastados, e aí é muito mais provável que você tenha problemas desse tipo dos motores. No Spike isso é pouco comum, é muito pouco comum. Mas no EV3 é bem comum mesmo, e aí a maneira de você minimizar isso é com a questão do giroscópio. Se você quiser ver isso mesmo na prática, da questão de quanto que o giroscópio consegue resolver em termos de andar reto, eu fiz um vídeo há muitos anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, de teste. Eu testei o andar reto de um robô do Spike e o andar reto de um robô da V3. Testei tanto com blocos normais, quanto também blocos como também o giroscópio. Então é um vídeo bem legal, tá lá no YouTube, então você pode conferir, beleza? Então essas seriam as minhas dicas. E pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, digitem no chat. Essa é uma live de perguntas, então se você está me acompanhando, pode mandar sua dúvida que eu vou te responder. Aproveita, compartilha com seus colegas, compartilha com seus professores, compartilha com todo mundo que possa ter alguma dúvida ou que vai se interessar por esse bate-papo, beleza? Mohamed perguntou, consegue explicar o que é mérito científico do TBR? Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação com a FLL, até para as pessoas entenderem. Talvez alguns entendam a FLL, mas ainda estejam na primeira vez no TBR. O mérito científico é como se fosse o projeto de inovação da FLL. É claro que tem algumas diferenças, principalmente na rúbrica, as categorias de avaliação, né? O que o juiz avalia dentro de sala é diferente da FLL. Cada um tem o seu estilo de avaliação. Mas o propósito do mérito científico é o mesmo do que o projeto de inovação. Então, o que é o mérito científico? O mérito científico, todo ano, o torneio divulga um tema. Então, todo ano eles têm um tema que a gente chama de tema anual. Um ano pode ser sobre água, outro ano pode ser sobre sustentabilidade, outro ano pode ser sobre energia, e por aí vai. Então, tiveram vários temas na temporada do TBR, todo ano. E o que você tem que fazer? Você tem que elaborar uma pesquisa científica, encontrar alguma problemática relacionada a esse tema da temporada, e encontrando essa problemática, você tem que desenvolver uma solução para resolver esse problema. E é basicamente isso. Então, o mérito científico vai ter um tema anual no torneio, você vê esse tema, vai definir um problema e vai solucionar esse problema através de algum projeto, de algum protótipo, de alguma maquete, de algum aplicativo, de algum sistema, qualquer coisa que você crie que busque ali resolver aquele problema, ok? Então, para você, por exemplo, que está participando do TBR e está pensando no mérito científico, o que eu recomendaria? Há uma semana atrás eu fiz um vídeo do projeto de inovação da FLL, como se preparar para o projeto de inovação da FLL. O vídeo também serve para o TBR. É claro que o tema é diferente, então nesse vídeo da FLL eu falei especificamente do tema da temporada da FLL, mas todo o processo de pensamento, de como é que você pode elaborar uma pesquisa científica, como é que você pensa na problemática, como é que você pensa na solução, tudo é o mesmo, é a mesma coisa, seja para a FLL ou para o TBR. Então vale muito a pena você que está participando do TBR pela primeira vez ou que ainda é iniciante, dá uma conferida lá no meu canal no YouTube. É um dos últimos vídeos que saiu, que está lá, como se preparar para o projeto de inovação da FLL, temporada Submerge. Dá uma olhada que vai ser muito bom para você, ok? E aí comenta lá no chat, nos comentários. Estou participando do TBR, vi o vídeo. Então vai ser muito bacana saber que o vídeo do Projeto Ação serviu para você da FLL. Então passe esse feedback, me diz aí se o vídeo funcionou para você também no mérito científico. Dudu Marinho, sou competidor da FLL, engenheiro, legal. Tenho muita dúvida na montagem da base do robô. Isso atrasa o Studio 2.0. Alguma dica? Bom, tem algumas dicas. O que eu recomendaria?
tenta buscar algum robô como orientação, como base, literalmente, como você mesmo comentou. Isso vai te ajudar bastante. E qual o detalhe? Uma vez que você fez a base do robô, a estrutura inicial do robô, muito provavelmente você vai utilizar ela para os anos anteriores, para os anos seguintes, no caso. Muitas vezes você vai utilizar. Talvez você ajuste alguma coisa ou outra, mas o grosso do projeto, muito provavelmente você vai utilizar. Então é um tempo que é importante você investir, não é para você fazer com pressa, mas uma vez feito, muito provavelmente vai servir para as próximas temporadas. Então eu, por exemplo, quando competia, a gente mudava muito pouco o robô base. Só quando a gente tinha uma ideia muito mirabolante, quando a gente queria testar alguma coisa muito mirabolante, que a gente mudava a estrutura. Mas normalmente a gente deixava sempre a mesma estrutura. No máximo a gente mudava o encaixe dos anexos. Então às vezes a gente utilizava aquela peça que era o trevo, outras vezes a gente utilizava uma engrenagem. Era normalmente isso que a gente alterava. Então o que eu recomendaria? Tenta se basear em algum robô para você fazer essa base. Tem vídeos na internet de robôs que você pode procurar. Eu tenho também alguns vídeos lá no canal ensinando sobre armadura, como é que você pode montar uma armadura para o seu robô da FLL. Eu também recomendaria você ver esses vídeos. E se você quiser um robô mais pronto, tem lá dentro do meu curso Universo da Robótica. Então lá no meu curso Universo da Robótica tem um módulo sobre FLL, que eu mostro como você pode montar um robô para FLL, como também tem um módulo tanto no Spike Prime como também no EV3. E aí tem um robô pro EV3, para FLL, e tem um robô pro Spike Prime na FLL. Então você pode conferir lá no Universo da Robótica, tem todo o passo a passo, tudo direitinho, então te facilitaria bastante. E aí normalmente para os meus alunos o que eu recomendo, olhar esse vídeo que tem lá no meu curso, olhar esse robô base e se basear. Se quiser copiar tudo totalmente, não tem problema, mas pode ser que você queira adaptar alguma coisa. Eu estou utilizando uma roda X, você quer utilizar uma roda Y. Não tem problema. Ou, Brice, eu gostei de um outro estilo de chassi, de garra. De chassi, de armadura. Pode mudar, não tem problema. A ideia é que você utilize ali alguma coisa como orientação. Então, se você está com dificuldade na base do robô, se baseia em algo. Não tenta começar do zero. Se você é iniciante, não tem aí muita prática com a montagem do robô ou da base, ou nunca fez antes isso, tenta se basear em algo e aí você vai melhorando. Muito provavelmente você vai ver algum robô, vai testar e ver alguma coisa que não está muito legal e você vai fazer o seu ajuste e ali assim você faz com que aquela base do robô seja única, seja específica para você. Nidiane Martins perguntou, tem algum vídeo sobre seguidor de linha no Spike? Tem sim, Nidiane. Eu acho que tem 2 vídeos lá no canal, 2 estilos de vídeos no canal sobre seguidor de linha no Spike. Eu acho que tem vídeos do Spike, de seguidor de linha no Spike básico e se eu não me engano, tem seguidor de linha proporcional no EV3. No Spike, provavelmente eu vou fazer nas próximas semanas. Provavelmente nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo de seguidor de linha proporcional no Spike Prime. Então no YouTube hoje, disponível mesmo, só tem o seguidor de linha básico. Mas caso você queira ali um seguidor de linha mais profissional, ali mais complexo, para alguma competição, por exemplo, específica de seguidor de linha, ou até mesmo para FLL, TBR, que muitas vezes tem linhas. O FLL, infelizmente, esse ano não tem tantas linhas, mas o TBR tem bastante linha, tanto na categoria Middle, quanto também na categoria High. Tem lá dentro do meu curso Universo da Robótica. Então, dentro do meu curso Universo da Robótica, tem um módulo de construção do Spike e tem um módulo de programação do Spike. E aí dentro desse módulo de programação, eu ensino tanto como você pode fazer um seguidor de linha básico, como também você pode fazer um seguidor de linha P&D, que é o seguidor de linha mais profissional assim que tem para o Lego, ok? Então essas seriam as minhas recomendações. Se você ainda não tem o Universo da Robótica, o meu curso, dá uma olhada no meu YouTube, que tem os vídeos de seguidor de linha básico. E se você tiver o Universo da Robótica, você já pode ir direto para o Universo da Robótica, que vai ter esse conteúdo. E se você ainda quiser se aprofundar ainda mais, tem dentro do Universo da Robótica esse seguidor de linha P&D. Então o Milton perguntou, tem alguma dica sobre esteira ou pneu com giroscópio? Meu robô não está dando certo com esteira e giroscópio, mas deu com pneu. O que eu comentei? Provavelmente não deve estar funcionando para esteira,
porque essa programação deve estar muito básica, muito inicial ali com o giroscópio. O que acontece? O movimento de um robô com esteira, ele é prejudicado. O robô fica muito bom em termos de atrito, você tem um bom atrito, você muito provavelmente não vai derrapar e tudo mais. É muito bom, por exemplo, para OBR, para você subir uma rampa. Então a esteira tem essa vantagem, mas você fica prejudicado em termos de curva, em termos de movimentação mesmo do robô. O seu robô não fica tão bem em termos de movimentação. Ele fica meio travadão, ficando um pouco mais lento. Então, muito provavelmente, deve estar funcionando com pneu e não com esteira por conta disso. Como a esteira tem uma performance de movimento um pouco prejudicada, você tem que ter alguma lógica no giroscópio um pouco mais aprofundada, um pouco mais complexa ali, completa, para conseguir compensar esse movimento prejudicado da esteira. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso colocando um controle. Então pode ser um controle proporcional, pode ser um controle de P/D. Brizo, o que é controle proporcional, o que é controle de P/D? Eu tenho alguns vídeos no canal que eu comento sobre isso lá no meu YouTube, você pode dar uma olhada, mas basicamente é como se fosse uma equaçãozinha que te coloca na nossa programação para que o robô tenha uma performance melhor. Então, por exemplo, uma programação básica com giroscópio é você botar, por exemplo, eu quero que o meu robô gire até 90 graus. Então o robô inicia com o motor em 50 de força e outro em menos 50 até que o giroscópio veja 90 graus. Isso é uma programação básica, uma programação condicional. Ela pode funcionar? Pode funcionar, mas ela não é tão boa, não é tão perfeita. Ela tem algumas imperfeições. E muito provavelmente o problema que você está passando é por conta disso. Provavelmente a sua programação não está utilizando controle proporcional e controle de P/D, e aí você não consegue fazer. Eu tenho um vídeo lá no meu curso, Universo da Robótica, que eu chamo de Gyro Turn, que eu mostro como você pode girar de maneira precisa ou até mesmo andar reto de maneira precisa. Como é um conteúdo um pouco mais aprofundado, o giroscópio é um sensor um pouco mais complexo, é um conteúdo exclusivo do Universo da Robótica. Então é um curso que eu no caso, não tenho disponível no YouTube. Então essa é uma recomendação que eu só posso recomendar o meu curso Universo da Robótica. Então se você quiser dar uma olhada no Universo da Robótica, é só você digitar www.universodarobótica.com.br ou então você pode clicar no link da minha bio, que vai ter lá um botãozinho para você clicar e conhecer um pouco mais do curso. E aí lá você vai ver a ementa, e na ementa de programação tem essa aula, tanto no Spike quanto também no EV3, ok? Vamos ver. Próxima pergunta. Arthur Valcaldi. Não sei se eu acertei o nome, mas desculpa aí se eu errei. Mas Arthur, o projeto da minha equipe na FLL talvez não possa ser aplicado. Acho que daria certo mostrar aos juízes que o projeto funciona através de aquários ou testes de laboratório? Talvez não possa ser aplicado. Olha, se o seu projeto tem alguma dificuldade técnica para ser implementado, pode ser que os juízes percebam isso. E aí não pontuem tão bem. Então, se você percebeu, provavelmente o juiz vai perceber também. Então, talvez valha a pena mudar o tema. Mas, você não precisa, no seu projeto de ação, criar um produto pronto. Então, você não tem que chegar lá no torneio com um produto totalmente pronto. Você pode mostrar um protótipo, pode mostrar uma maquete, pode mostrar alguma coisinha sobre o projeto. Então, você não precisa ver com o produto pronto. Você apenas tem que demonstrar, olha, eu fiz esse protótipo, mas a gente consegue, o nosso projeto tem capacidade de se tornar um produto, de ser aplicável, de ser implementado para várias pessoas. O que precisa para ter isso? Talvez precise de dinheiro, talvez precise de investimento técnico de alguém fazendo ali a todo momento. Talvez isso não seja necessário, não seja obrigação de vocês. Então, tem muitas equipes que, depois do torneio da FLL, continuam dando andamento para os seus projetos de ação, mas a maioria das equipes, infelizmente, por conta do tempo mesmo e de um torneio atrás do outro, acaba deixando o projeto de ação meio que passar, meio que morre com o tempo. Então, isso é muito comum. Só que o que tem que estar demonstrado para os juízes é que o projeto ele tem como ser escalável. Se necessita de investimento financeiro ou se necessita de investimento de pessoa ali, de mão de obra ali atuando, é uma coisa. A outra coisa é você
ter um projeto que não tem como você implementar. Você tem como fazer uma versão muito miniatura ali, mas não tem como você implementar e aplicar para as pessoas. Se isso é o seu caso, provavelmente a sua solução não é boa o suficiente. E aí pode ser que os juízes percebam isso e pontuem não tão bem. Então, se é esse seu caso, eu daria uma olhada, tentaria fazer uma nova solução. Não necessariamente mudar o tema, mudar a problemática, mas alterar a solução. Ok? Mas se não é seu caso, não tem problema. Se funciona em teste e pode ser aplicado a longo prazo, manda ver. Magi perguntou: o que não pode faltar na documentação do robô? Boa pergunta. A documentação do robô, aí eu já não sei qual torneio que você está falando, se é o TBR ou a FLL. Na FLL, a documentação não é obrigatória. A documentação é até meio que opcional, muitas vezes o juiz não tem tempo de ver. Mas o que eu recomendaria em termos de para você documentar no robô? E aí isso funciona tanto para a FLL quanto para o TBR. Primeiro, melhorias. Documenta as melhorias do robô. Então, olha, eu tive o anexo 1, o anexo versão A, e agora eu tenho o anexo versão B. Eu tive a programação A, e agora eu tenho a programação versão B. O que mudou de uma para outra? O que melhorou no seu anexo? O que você melhorou na sua programação? Qual foi o resultado que teve na performance do seu robô? Então, isso não pode faltar na documentação do robô. A questão das melhorias. Segunda coisa que é importante você documentar do robô, as testagens. Olha, eu testei o meu anexo várias vezes, ele funcionou 9 a 10 vezes. Minha programação funcionou de 9 a 10 vezes. Documenta também essa questão de testagem, ok? Então, duas coisas que não podem faltar em documentação é testagem e melhoria. E a terceira, o terceiro aspecto que não pode faltar na sua documentação é a questão da estratégia. Olha, como é que é a sua estratégia? Qual é a primeira saída? Qual é a segunda saída? Qual é a terceira saída? Por que você está fazendo esse modelo de saídas? Quais são os critérios que você definiu para fazer essas saídas? Por que você definiu um critério por pontuação, definiu um critério por proximidade entre as missões, definiu um critério por dificuldade, facilidade para você fazer a missão? Quais foram os critérios que vocês utilizaram para elaborar essa estratégia? Então, toda estratégia tem alguma coisa por trás. Toda estratégia tem uma estratégia, né? Então, não é nenhuma estratégia criada meio que do nada. Olha, vou agora fazer essa missão, depois essa. Tem ali, pelo menos, uma certa técnica por trás, um certo pensamento por trás. Então, coloque isso também na documentação, ok? Então, as três coisas que não podem faltar: explicação da estratégia, melhorias do robô, programação ou construção, e, por último, testagem. E outras coisas que você pode colocar, mas essas são as que eu considero que não podem faltar de jeito nenhum. Pietro, você tem alguma dica sobre a construção de garras e melhoria da estratégia? Pois também sou da área da mesa e engenharia. Sobre a construção de garras, eu olharia muito vídeos de temporadas anteriores da FLL. Então, beleza, a gente está na Submerge, mas teve a Animalize, teve a Into Orbit, teve a Replay, teve a City Shaper. Muitos modelos de missão da temporada Submerged podem ser, e muito provavelmente são parecidos com as temporadas anteriores. Então, o que eu faria? Eu olharia vídeos de outras equipes, tem muito vídeo na internet sobre isso. Eu já fiz alguns directs de vídeos de robôs da FLL, você pode olhar esses directs também, que é bem legal, porque eu dou alguns insights, eu comento um pouco mais a fundo, mas o que eu recomendaria realmente é esses directs e esses vídeos de outras temporadas da FLL, porque muito provavelmente você vai ter alguma inspiração em termos de garra, alguma garra que vai ser interessante, que funcionou em uma temporada e é um modelo muito parecido com essa temporada agora, você muito provavelmente vai encontrar isso. Então essa seria a minha dica em termos de construção de garra. Melhoria da estratégia, o que eu posso recomendar é você talvez olhar vídeos também na internet de outras equipes. Normalmente tem muitas equipes gringas que começam a postar trechos das suas estratégias. Tenta dar uma olhada, analisa, faz uma avaliação crítica sobre as estratégias, vê se tem alguma coisa que aparentemente uma estratégia tem que a sua não tem e que a estratégia da pessoa é bacana. Então essa seria mais uma coisa que você pode fazer. E a melhoria da estratégia é você ter critérios claros. Então especifica critérios claros. Se você não tem critérios claros para a sua estratégia, isso é um problema.
Então define critérios específicos. Eu tenho um vídeo no canal no YouTube que eu falo sobre como é que você pode montar uma estratégia. Vale a pena você dar uma olhada. Não é sobre essa temporada, eu acho que eu fiz na Replay ou na Seed Shaper, não lembro mais qual foi a temporada. Mas se você digitar lá no meu YouTube como criar uma estratégia para FLL, muito provavelmente vai aparecer esse vídeo. Eu daria uma olhada também nesse vídeo para você entender como é que você pode montar uma boa estratégia para FLL, ok? Existe alguma forma de melhor de estabilizar o robô sem ser só com pilha? Com bilhas? Eu não entendi a pergunta do Arthur. Vou passar porque eu não entendi. Estabilizar como? Sem ser com bilhas? Eu não sei o que é bilhas. Mas aí digita aí depois, Arthur, a sua dúvida de novo, porque eu infelizmente não entendi. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Eba, você pronunciou o meu nome corretamente, Arthur comentou aqui, legal. O Milton comentou da questão do giroscópio, programação avançada, mas talvez seja atrito mesmo, pois com o pneu deu certo. Muito obrigado pela dica. Show de bola. Se tá dando errado com a esteira e a programação é avançada, talvez seja na parametrização dos valores, da proporcional, da derivada, da integral. Eu diria que pode ser isso, tá? Eu honestamente não vejo motivo para a programação não funcionar com o pneu e não funcionar com a esteira, uma programação avançada. Eu não vejo motivo. Sério mesmo, eu não vejo muito motivo. Ele a princípio deveria conseguir, tá? Mas perguntou, aliás, quais dicas você dá para realizar as interpretações para os juízes? Primeira dica que eu daria, siga a rúbrica. A rúbrica da competição, o roteiro ali que o juiz marca para te avaliar é literalmente o roteiro. Então, por exemplo, vamos pegar o pré-anuação. Primeira coisa que o juiz avalia é a problemática. Depois, a segunda coisa que o juiz vai avaliar é a questão das soluções existentes. Você fez alguma verificação com alguma solução existente. Depois disso, o juiz vai avaliar a sua solução, de fato. Depois ele vai avaliar a questão do feedback. E por último, a questão da apresentação, se ela é envolvente ou não. Isso é literalmente uma estrutura de roteiro. Então, o que eu faria? Segue a rúbrica. Isso facilita não só você a explicar e ter um início, meio e fim na sua explicação, quanto também ajuda o juiz. Imagina, por exemplo, o juiz. Vamos supor que eu começo a pré-anuação falando da minha solução. Então eu começo falando da minha solução e tal, que ela é incrível, ela funciona assim, assim, assado. E depois de explicar a minha solução, eu começo a falar da problemática. E aí depois de eu falar da problemática, eu volto para a solução. Aí depois da solução eu falo das soluções existentes. Depois das soluções existentes eu falo sobre a questão do feedback de pessoas. É uma mistura. Eu fiz uma salada mista em termos da apresentação. Isso vai deixar confusa a explicação, não vai ter um início, meio e fim, não vai deixar fluida a apresentação e muito provavelmente vai dificultar o juiz de marcar. Então tem muitas equipes que eu diria que não vão tão bem na competição, não porque a solução não é boa, mas porque não estruturaram bem a apresentação, não fizeram um roteiro bem estruturado para explicar, deixaram muito confuso. Então essa seria a minha primeira dica, tá? Em termos da apresentação. E seria mais essa dica que eu poderia dar. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo no YouTube sobre a apresentação. E lá no Universo da Robótica também eu vou fazer mais conteúdos relacionados à apresentação para os juízes da FLL. Se eu não me engano, já tem um vídeo lá sobre isso. Milton deu uma sugestão de vídeo para o YouTube. Vamos ver se eu faço. Poderia fazer um vídeo explicando estratégias para a nova prova DRC do FIRA. Vamos ver. Eu estou pretendendo ampliar, por exemplo, o meu curso de Universo da Robótica com duas competições. A FIRA e o WRO. Além de que eu vou aperfeiçoar o módulo da UBR e o módulo da FLL. Eu posso fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo, introdutório sobre o DRC. E aí até mesmo trazer algum conteúdo específico para o Universo da Robótica. Eu acho que não vai sair, eu não vou fazer esse vídeo nas próximas semanas. Tem outros vídeos que estão ali na minha esteira de vídeos para fazer. Mas é um ótimo tema, tá? Gostei bastante do tema. A Júlia comentou. Tem uma playlist muito boa desses reacts. Já vi, no canal dele mesmo. Exatamente. Esses reacts valem muito a pena. Porque é uma forma de você ver outros robôs junto comigo. Então, às vezes, é chato você ver um robô sozinho.
você ali não tem ninguém para trocar ideia, para conversar, para ver o que a outra pessoa está pensando. Então, às vezes, esse react é interessante. Então, por exemplo, quando eu competia, lá no início, quando eu competia em 2016, eu e minha equipe, a gente parava, a gente tinha um dia de treino que a gente parava e só via vídeo no YouTube, só ficava vendo vídeo. E a gente ficava conversando, ficava conversando sobre a questão da construção, ficava conversando sobre a questão da promoção. Isso ajuda demais, e tem muita equipe que não faz isso. Porque a verdade é que ninguém sabe construir da noite pro dia. Ninguém tem ideias mirabolantes da noite pro dia. A maioria das vezes, as ideias são aprimoramentos de coisas que você já viu no passado. Então, para você ter alguma ideia de alguma coisa para você construir, para programar, você tem que ter uma vivência, você tem que ter uma experiência. E esses vídeos são uma ótima maneira de você ter uma experiência muito rápido. Porque você vai ver vídeos de outras pessoas que fizeram isso, aplicando isso. Então, é muito legal, tá? Juan Ribeiro perguntou: Ei, Eduardo, você pensa em fazer conteúdos para o FTC também? Juan, penso sim. Nas próximas semanas eu vou divulgar uma parceria que eu fiz com uma equipe do FTC. Então eu vou começar a ajudar eles no FTC e ao mesmo tempo criar conteúdo sobre o FTC junto com eles. Então vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Nas próximas semanas muito provavelmente eu vou divulgar isso. Não sei se nesse mês, mas talvez no próximo. A temporada do FTC, se eu não me engano, saiu há poucas semanas, ou ainda vai sair. Honestamente não tô tão de olho no FTC, mas eu quero realmente fazer o conteúdo do FTC e vai começar com esses conteúdos através dessa parceria que eu tô fazendo com uma equipe do FTC, ok? O Arthur falou: foi mal aí, bilha foi uma gíria que pegou da equipe anterior à minha. Tá, mas o que significa bilha, Arthur? Agora eu tô curioso, o que é bilha? Deixa eu ver aqui a pergunta. Vou mostrar essa pergunta aqui, ó. Malu perguntou: como eu posso estudar melhor as temporadas anteriores? Meu sonho é meu colégio investir na FLL, kkkk. Como é que eu posso estudar melhor as temporadas anteriores? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Normalmente a gente quer estudar a temporada atual, né? Eu não entendi muito bem da questão de estudar melhor as temporadas anteriores. Porque você precisaria estudar as anteriores, né? Mas vamos supor que você quer estudar em termos de robô para alguma temporada anterior. Minha dica é a mesma coisa. Dá uma olhada em reacts, dá uma olhada em vídeos no YouTube sobre outras temporadas. Isso vai te ajudar muito. Ver vídeos de temporadas atuais, temporadas nessa temporada anterior que você quer estudar, vai te ajudar bastante. Muito provavelmente vai ter vídeos de robôs, tanto regionais, quanto nacionais, quanto internacionais, que aí é muito mais legal. Então, normalmente, temporadas anteriores, você consegue ter mais conteúdo, né, para estudar. Porque a temporada já acabou e tudo mais. Agora entendi. Eu acho que a temporada anterior é por conta de algum torneio interno. Agora eu uni os pontos. Acho que é por isso. Para quem não sabe, tem algumas equipes que fazem processo seletivo ou até torneio interno na escola. E aí eles utilizam tapetes de temporadas anteriores da FLL. Então isso é muito comum. Então, como é que você pode estudar melhor as temporadas anteriores da FLL? Mesma coisa do robô que eu comentei, React, ver vídeo no YouTube, isso vai te ajudar bastante. Como é uma temporada anterior, você vai ter mais conteúdo. Sobre a questão do projeto de inovação, não tem muito conteúdo na internet de pré-animação. O que eu indicaria realmente são os vídeos que eu tenho no canal, no YouTube, falando sobre animação. Saiu semana passada. E se você quiser ali um conteúdo mais aprofundado, tem dentro do meu curso Universo da Robótica, tem um módulo da FLL que eu aprofundo mais no pré-animação, aprofundo mais na questão de design do robô, de desafio do robô e outros detalhes. Então, se quiser um conteúdo mais aprofundado, seria mais esse. Mas essas seriam as minhas dicas para você se preparar e estudar um pouco mais sobre as temporadas anteriores. Dependendo, você pode inclusive fazer o seguinte: dá uma olhada em outras equipes da FLL e troca uma ideia. Pergunta para eles: vocês teriam algum documento, alguma coisa sobre a temporada tal, em relação ao projeto de animação? Pode ser que alguma equipe top te dá essa documentação. Porque como é uma documentação antiga, provavelmente eles não querem isso mais, não devem estar precisando, não é um segredo de estado, talvez,
para essa equipe, e aí eles possam compartilhar um pouco mais sobre isso, sobre o tema que eles fizeram e tudo mais. Júlia Ribeiro perguntou: uma amiga minha fez uma entrevista para entrar para robótica. Como se entra? Bom, depende do processo seletivo da escola, mas eu já participei de vários processos seletivos. Eu participei já participei de um processo seletivo para entrar para a equipe de robótica, tanto do colégio quanto também na universidade, e já avaliei processo seletivo, tanto no colégio, quando eu era mentor, como também na equipe de robótica da faculdade, quando eu já estava como capitão ou líder da equipe. O que eu recomendo? Tem duas coisas que normalmente os avaliadores avaliam, né? Primeira questão é conhecimento técnico. Tem alguns processos seletivos que querem alguém que tenha um conhecimento técnico muito elevado. E aí isso pode ser um problema para algumas pessoas, que vão ter que estudar bastante. Mas a maioria dos processos seletivos não estão interessados tanto na questão técnica. Eles estão interessados mais na personalidade da pessoa. Se a personalidade da pessoa encaixa com os valores da competição, com os valores da equipe. Então essa é uma primeira recomendação. E quais são esses valores? O que você, como uma pessoa que está participando desse processo seletivo, tem que ter? Primeira coisa, proatividade. Então você tem que estar proativo ali, buscando aprender, buscando ajudar. Segunda coisa, você tem que ser simpático, tem que ser educado. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que querem ser proativas, mas aí começam a reclamar, começam a pegar as coisas dos outros e não deixar a chance para as outras pessoas praticarem e contribuírem. Isso não é proatividade, isso é egoísmo. Então tem uma diferença entre proatividade e egoísmo. Tem muitas pessoas que acham que fazer tudo, isso é proatividade. Isso não é proatividade. Proatividade é você estar ali disponível para ajudar, estar ali disponível para atuar e você atuar de maneira conjunta com a sua equipe. Não é necessariamente você fazer, você botar a mão na massa sozinha ou sozinho. Então essas seriam as primeiras dicas. Foca bastante na questão de habilidades mais interpessoais, de soft skills que a gente chama, de você ser educado, de você ser proativo, de você ser participativo, de você ser simpático, de você ser uma pessoa que contribui e que está ali para ajudar. Isso é muito importante. Então tem muitas equipes que preferem aceitar alguém que não sabe nada de robótica, que tem zero conhecimento técnico, mas que tem um alto conhecimento e uma alta performance em termos de valores, em termos de personalidade. E é uma personalidade que encaixa. Então essas seriam as minhas dicas. Fica bastante preocupado com essa questão de valores pessoais, mas também estuda um pouco mais sobre a questão técnica. Então tem várias coisas lá no canal do YouTube que você pode dar uma olhada. Tem seguidores de linha, tem questão de construção. Então o que eu te recomendaria, se você está participando de um processo seletivo de robótica, maratona lá todos os meus vídeos, que você vai aprender muita coisa e muito provavelmente algum conhecimento ali que você viu no vídeo vai ser útil para esse processo seletivo, ok? Bom, pessoal, a gente está chegando na reta final, já são 9 horas. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas, vou responder mais 2 perguntinhas e as outras eu infelizmente vou ter que deixar para a próxima live. Se eu não responder a sua pergunta, fica de olho que eu vou fazer mais lives nas próximas semanas e que aí você manda a sua pergunta e eu vou respondendo, ok? A Mágica falou para a Júlia. Depende da equipe para equipe. A minha faz processo seletivo todo final de ano para entrar e passar por algumas provas. Meu colégio está planejando o Christian falou, meu colégio está planejando participar da FILERE, mas o investimento é grande. Realmente o investimento na FILERE é muito grande, mas tem outras competições que você pode participar. Se a sua escola ainda não participa de nenhum, você não necessariamente precisa começar pela FILERE. Você pode começar pelo BR, que tem um custo um pouco reduzido em relação à FILERE. Tem a FIRA também, que é um outro torneio bem legal, que o custo também não é tão elevado. Tem o TBR, que talvez estaria meio intermediário, ele tem um certo investimento, mas não é tão grande talvez quanto a FILERE. E seriam mais essas minhas dicas. Tem outras competições que você pode participar também, mas essas seriam as principais competições que eu poderia te recomendar. Vamos para a última pergunta.
A Malu falou, na minha escola são os professores que selecionam. Tem uma série de requisitos. Cada escola, cada professor, cada equipe tem alguns requisitos. Alguns têm alguns requisitos a mais, outros têm alguns requisitos a menos. O que eu tenho, assim, bastante certeza que todos estão de olho é a questão da personalidade. Da pessoa ser proativa, de ser educada, de ser uma pessoa que trabalha em equipe. Isso é fundamental. Dificilmente você vai passar um processo seletivo se você não tiver essa habilidade, tá? Eu já vi muitas vezes pessoas que eram muito boas tecnicamente, muito boas mesmo. Assim, era gênio, crânio total, e não passou. Tanto o aluno, a aluna, não passou no processo seletivo, exatamente porque era crânio, mas sabia muito tecnicamente, mas não era uma pessoa fácil de lidar na robótica. Então, essa é uma questão complicada. Tem algumas equipes que apostam nessas pessoas, que muitas vezes o objetivo da competição no geral não é ter alunos ali que são super inteligentes ou que são super centrados, que são os melhores da classe, nem nada do tipo. Os torneios de robótica eles surgiram exatamente para incentivar e ajudar na questão do aprendizado e do ensino, do aperfeiçoamento de pessoas que não se encaixam nesse ensino tradicional. Então, alguma pessoa que tem dificuldade no aprendizado, que não lida muito bem com o ensino tradicional, pode ser que seja uma pessoa que lide muito bem com a robótica, lide muito bem com as competições. Então, a robótica surgiu muitas vezes com esse propósito, de incentivar e ajudar essas pessoas que não se encaixavam muito bem nesse ensino tradicional. Mas também tem espaço para as pessoas que são do ensino tradicional. Por exemplo, eu diria que eu estou no meio termo, assim. Eu ia bem na escola, no ensino tradicional, na sala de aula, mas também me dava muito bem na robótica. Eu tinha algumas habilidades que se alinhavam muito bem com a robótica. Então, tem espaço para todo mundo. Deixa eu ver uma última pergunta. O Arthur, tô procurando o nome certo de bilha sem ser bilha. Quando achar aqui eu te falo. Beleza. Deixa eu ver por onde. Bilha é uma peça azul que tem uma bola branca. Caraca. A roda de apoio. Entendi. Ball and castor. Caraca, entendi agora. Eu nem lembro mais a pergunta do Arthur. Eu vou até voltar e vou responder essa. Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta do Arthur aqui da bilha. Agora saquei. É a roda de apoio. Deixa eu ver. Bilha. Caramba. Bilha. Não tô achando a pergunta da bilha. Já passou. O Arthur, roda de apoio é o nome certo? Cara, olha, honestamente, não sei se é o nome certo. É o nome que eu dou para as rodas de maneira geral. Normalmente essa roda, que a pessoa comentou que é Ball and Castor, o nome dela, é uma roda de apoio. Então tem várias rodas de apoio. O Spike tem essa roda de apoio. O EV3 tem uma outra roda de apoio. Eu chamo tudo de roda de apoio. Eu não achei a pergunta da bilha, vai ter que deixar para a próxima. Deixa eu ver uma outra pergunta que eu acho bacana de perguntar. Essa aqui, da Júlia. Por onde começar a competir na escola? Bom, o primeiro detalhe é você avaliar junto com... É você avaliar junto com a sua escola a questão de investimento. Quais são os torneios que você tem investimento? Quais são os torneios que, por exemplo, você tem algum material? Então, vamos supor, se eu não tenho kit da Lego, eu, infelizmente, não vou conseguir participar da FLL, que necessita de um kit da FLL especificamente. Então, aqui, ó, para mostrar o que é a roda de apoio e o que é esse Ball and Castor. É isso aqui, ó, é essa rodinha aqui. Tá? Então, o primeiro detalhe para você participar em termos de competição é você avaliar essa questão de investimento. Por exemplo, eu tenho muita vontade de participar do FTC. Já tive vontade de participar do FTC quando era competidor e tenho vontade de participar até hoje como mentor. Mas é um torneio que, infelizmente, o investimento é muito alto. Então, é um torneio muito legal, muito legal mesmo, mas o investimento é alto. Então, a escola tem que ter essa verba. Se a sua escola não tem essa verba, fica um pouco mais complicado. Então, primeiro, vê esses dois critérios, em termos de investimento e em termos de material. Quais são os investimentos que você tem e qual é o material. Competições que você pode começar a participar.
Ou você pode começar fazendo competições internas na sua escola. Então eu tenho um post aqui no Instagram que eu falo sobre várias competições internas que eu já fiz na escola onde eu dou aula. Eu faço com os meus alunos. Então eu já fiz competição de seguidores linha, já fiz competição de futebol de robô de rádio controlado, já fiz competição de sumo Lego. Mais pra frente eu vou fazer posts aqui Reels aqui no Instagram, que eu vou falar de outras 2 competições. Então tem uma que envolve um pouco de sumô, mas é meio que diferente. Eu já mostrei também meio que como se fosse como se fosse aqueles desafios gregos, assim, gregos ou romanos, um coliseu meio que assim, que tinha eram 2 robôs. Cada robô tinha alguma coisa meio pontiaguda, normalmente era um lápis que estava apontado. E aí o robô ele tinha que furar a bola de festa do outro robô. Também é uma competição bem legal que você pode fazer. Então a primeira alternativa que eu indicaria era essa questão dos torneios internos. A Júlia até comentou aqui, ó, que eu fiz um vídeo recentemente de torneio interno, pelo que ela comentou. Eu honestamente não lembro, mas eu acho que eu já fiz. E outras competições que você pode participar em termos iniciais. Eu começaria pela OBR. A OBR é um torneio bem interessante, não é tão complexo. Você pode também começar por Sumo Lego. Tem várias competições universitárias que tem categoria júniors de Sumo Lego. Tem muitas competições universitárias que tem categoria de seguidor de linha também, júnior, que vale a pena você conferir. Depois de OBR e essas competições mais universitárias que tem categoria júnior, você pode também dar uma olhada na FIRA, depois pode dar uma olhada no TBR, tem a CBR também. E aí, por último, eu olharia a FLL. Se você tiver um investimento alto e quer começar já com o pé direito, eu começaria com a FLL. A FLL é um torneio muito legal, mas se você não tem esse investimento alto, eu não indicaria começar com a FLL. Eu começaria a indicar com outras competições. A FLL é a competição que eu diria que tem maior valor agregado. O que é isso? É um torneio que mais você vai ter um aprendizado e que mais envolve coisas diferentes. Então é um torneio que envolve projeto de pesquisa, é um torneio que envolve trabalho em equipe, é um torneio que envolve design do robô, é um torneio que envolve desafio do robô. Então tem várias coisas que a FLL aborda. É um torneio realmente bem completo. Mas infelizmente ele pode talvez não ser tão viável em termos financeiros para você inicialmente. Então essas seriam as estruturas que eu começaria, ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, desse Tira Dúvidas. Essa live eu vou postar lá no meu canal no YouTube, logo depois. Vai estar disponível também aqui no Instagram para você dar uma olhada. E você dar uma olhada em alguma outra coisa que eu falei anteriormente. E eu vou fazer mais lives nas próximas semanas, ok? Então, se eu não respondi a sua dúvida, guarda a sua perguntinha aqui. Fica de olho quando eu divulgar uma próxima live dessa de Tira Dúvidas, que aí você manda a sua dúvida, ok? Então, espero que você tenha gostado da live e nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima live, no próximo conteúdo. Tchau, até mais!